O governo federal já prevê uma retração no PIB desse ano, entre 1% e 1,4%. A inflação também um pouco mais elevada do que nos últimos anos, em torno de 9,25%. E o dólar cada vez aumentando mais, a cotação dele chegou a 3,45 no último dia 3 de agosto. O senhor acha que, o que gostaria de saber de vocês dois, é só a crise internacional ou houve falhas no primeiro mandato dela nessa gestão, deputado? Não, eu vejo assim, o deputado Bosco lembra aí, a Índia está crescendo, a Índia tem 1 bilhão e mais de 200 milhões de habitantes. Tem um mercado que qualquer movimentação, a sua economia tende a crescer por conta disso. O próprio mercado interno mesmo, né? E o Brasil, ele com o dólar mais elevado, ele também é favorecido por conta das exportações. Nós temos aí altas exportações em determinadas áreas e isso favorece a entrada de divisas, ajudando inclusive na questão do equilíbrio aí da balança e agora inclusive saíram alguns indicadores positivos, né, nesse sentido. Nós tivemos nesse tempo também a questão da condução da economia com um olhar para diminuir as desigualdades sociais. Tanto que o Lula não para de ser homenageado, no exterior principalmente, em relação a essa política adotada no Brasil nesses 12 anos. Uma política para favorecer os mais pobres, você ampliar a renda média do brasileiro, né, tirar da extrema pobreza, da miséria, para um patamar de consumo. Aí programas como Bolsa Família, que nenhum governante ousa tirá-lo exatamente por esse fator indutor da economia. Porque cada real colocado através do Bolsa Família, ele se multiplica 2,6%, se não me engano, num estudo feito recentemente. Porque quem se utiliza do Bolsa Família usa diretamente para o consumo. Então, essa política de inclusão social, de valorização, por exemplo, do salário mínimo, fez com que nós tivéssemos um contingente enorme da população melhorando seu padrão de vida e de consumo. Claro, tem um teto, provavelmente em várias áreas nós vamos ter sempre algum teto. Talvez esse seja o momento, esse é o momento de você rever algumas estratégias aí, e é o que o governo está tentando fazer. Mas os fatores externos, eles são permanentes. A prova de que a Grécia agora se submeteu totalmente, né, à questão dos seus credores exteriores, o nível de desemprego altíssimo, a Itália continua com desemprego alto, assim como a Espanha, e uma série de países da Europa. Então, o Brasil, que está num patamar de desemprego que chegou a 4,3 e agora está na faixa aí próximo de 6 para 7, nessa faixa que está, nós estamos muito abaixo ainda. Então, as perspectivas de melhora, elas existem. Todos os analistas colocam crescimento econômico a partir do ano que vem. O governo reconhece isso. Para isso tem que tomar as medidas e está tomando. Agora, é claro, eu lembro que como economista, Bosco, a gente aprende no curso de economia que a economia é uma ciência social, ela vive muito das expectativas. Se todo mundo, né, se, vamos dizer assim, a grande mídia permanentemente coloca um aspecto muito negativo do momento, você cria uma expectativa negativa. Eu acho que esse é o momento, dependendo de quem está ou não no governo, porque o sucesso não depende só do governo federal, tem os governos do Estado, de todos os partidos estão aí. Nós temos que criar um clima mais positivo, expectativa positiva, para que a pessoa tenha coragem de investir na crise, ser criativo. Todos os empresários falam disso, é o momento da criatividade, de você buscar formas de economizar. E os estados, como o Amazonas, por exemplo, ele está lançando mão de algo que não estava fazendo. Combate à sonegação, né, criando campanhas para melhorar a arrecadação dos seus próprios recursos, que é o ICMS, que eu acho que é o caminho certo. A sonegação ela tem um peso grande na economia e nós precisamos trabalhar, combatê-la para poder ter mais recursos públicos. Deputado, o senhor acha que houve falhas na primeira gestão? Eu inclusive, já iniciei exatamente essa resposta anteriormente. Acho que teria ter sido reconduzido ali de forma muito firme o investimento no processo tecnológico brasileiro, no desenvolvimento das pesquisas, coisas que lamentavelmente a gente não consegue ver. Eu sei que o quanto vale o Bolsa Família, né? Um projeto do senador Antônio Carlos Magalhães, que virou lei lá atrás ainda no governo Fernando Henrique, que começou com o Vale Gás, que foi resultado de uma economia que foi feita no governo do Fernando Henrique Cardoso. O presidente Luiz Inácio pôde efetivamente implantar. Ele é reconhecidamente um programa que precisa ser continuado, mas precisa ser libertário. Ele precisa libertar
aquela família que está na miséria para efetivamente ele ascender. Não basta somente a Bolsa, ele tem que ter uma complementação de programas que possam acudir a família, cuidar dela e tirá-la para que outra possa entrar no seu lugar. Nós não podemos manter 70 milhões de bolsas. Nós não podemos manter 80 milhões de bolsas nesse sentido, entre todas as que estão dando, porque aí quebra qualquer governo. As bolsas e a Previdência quebra qualquer governo. Portanto, eu acho que houve sim erros na condução da economia durante o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, que tinha que ter enxergado isso, dado a sua capacidade gerencial. Dada a sua capacidade gerencial, é preciso que se exija muito mais dela devido ao seu histórico de gerenciamento de pastas dentro do serviço público. Né? Ter acompanhado o governo desde o Rio Grande do Sul, o governo de Minas e posteriormente, o governo federal ali colado no Palácio do Planalto, acompanhando todos os indicadores, tendo sido ministra das Minas e Energia, como foi, de grandes investimentos, de investimentos volumosos. Aí há que se cobrar, efetivamente, não tem como aliviar, porque nós temos uma crise evidente, não dá para dizer que não temos desemprego, nós estamos acompanhando o desespero de determinados setores, como é o nosso. Aqui. O nosso setor é o setor da Zona Franca. Não se pode achar que a gente não está atravessando uma crise profunda, quando a Honda, que tinha 11 mil funcionários, só tem 5, quando vai se parando todos as satélites que trabalhavam para ela. Então, isso tudo nos preocupa muito, nos leva efetivamente ao estresse quando a gente vê a realidade do que ocorre nas cidades brasileiras atualmente.